A paz do Senhor para todos. Coisa boa está na presença de Jesus. Você está feliz? Não tem alegria maior, meu irmão, do que chegar num culto, desanimado como você chegou, cabisbaixo como você chegou, encontrar a presença de Jesus, e a presença te renova, te restaura, faz você pular, faz você saltar. Não tem coisa melhor, meu irmão, do que estar na presença do Senhor. Eu quero convidar você a fechar seus olhos neste momento, preparar o teu coração, porque agora você adorou, agora o Senhor quer falar conosco. Ele tem uma palavra para falar com você esta manhã, e você precisa ajustar a sua mente, ajustar o seu coração e falar: Senhor, fala comigo, porque eu quero ouvir a tua voz. Eu me submeto à tua palavra nesta manhã. Tudo aquilo que o Senhor quer falar, eu repreendo todo sono, todo cansaço, toda distração. E nós declaramos o domínio do Senhor neste ambiente. Declaramos que o Senhor tem total primazia e liberdade para fazer aquilo que Ele quer fazer, aquilo que Ele destinou para esta manhã e para a sua vida. Em nome de Jesus, eu declaro a sua mente cativa ao Espírito Santo de Deus. Amém? Abre a sua Bíblia em 2 Timóteo, no capítulo 2. Aleluias. 2 Timóteo. Capítulo 2. Lá no finalzinho da Bíblia. Depois de Tessalonicenses. Aleluias. Quem achou diz amém. 2 Timóteo, capítulo 2, nós vamos ler o versículo 3, que diz assim: suporte comigo os meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Amém? Você pode se assentar. E eu estava orando e o Senhor me deu essa palavra, e o tema dessa palavra é: soldado ou desertor? Quem você é? Sabe por quê, meu irmão? Quando nós saímos do reino das trevas, a Bíblia diz que o Senhor nos arrancou do império das trevas e nos trouxe para o império da luz, do seu Filho amado. Nós trocamos de reino. E quando você trocou de reino, você veio para o reino da luz, uma coisa aconteceu: você foi alistado no exército celestial. E às vezes a gente romantiza a nossa vida espiritual. Só que hoje você precisa acordar, meu irmão, que você está numa guerra. Você precisa acordar que você tem inimigos. E que, como diz o texto, você precisa agradar aquele que te chamou, aquele que te alistou no seu exército, que se chama Jesus Cristo. Eu não sei você, mas eu me sinto privilegiada de poder lutar as guerras do Senhor. Eu não sei você, mas o Senhor convidou você para fazer parte do exército do Senhor. Um exército que não perde batalha, um exército que tem Jesus na frente como general e como aquele que luta as guerras da nossa vida. Aleluia. Que privilégio nosso. Eu não sei se você consegue compreender que você faz parte de um exército que nunca vai perder uma guerra. Que o inimigo pode se levantar, ele pode fazer o que quiser, pode até parecer que tudo está perdido, mas o meu Jesus, ele nunca chega atrasado, ele chega na hora. Ele é o Deus que vai na frente e destrói os inimigos. Aleluia. Glória a Deus. Mas nesse dia eu quero te falar de dois tipos de soldados que nós temos no exército do Senhor. O soldado que está fazendo aquilo que foi mandado, o soldado que está enfrentando as guerras que é necessário enfrentar, o soldado que está
seguindo aquilo que Deus mandou, mas tem o soldado que, como disse Paulo a Timóteo, não deve estar embaraçado com as coisas da vida, mas tem soldado que está embaraçado com as coisas da vida, está preocupado com outras coisas e não de agradar ao seu Senhor, mas de agradar a si mesmo. E esse soldado é um desertor. O que é um desertor, pastora? É aquele que abandona o seu cargo, aquele que não faz o que é para fazer. O soldado desertor é aquele que foge da guerra, não quer lutar. O assunto dele, se for guerra, ele está fora. Você é essa pessoa? Você é essa pessoa que não quer saber de guerra? Meu negócio é adorar Jesus. Guerra? Quero saber disso. A Bíblia diz que Deus chamou Jonas para ir para Nínive, para pregar. E Jonas desobedece e vai para Tarsis. E no livro de Jonas, no capítulo 1, no verso 3, a Bíblia diz que Jonas fugiu da presença do Senhor. E quantas vezes nós estamos como Jonas? Deus nos manda fazer algo e nós não fazemos. Deus fala para a gente fazer o que Ele mandou e a gente simplesmente ignora. E tomamos a direção contrária e vamos viver a nossa vida. Sabe os crentes que querem viver a sua própria vida e não se preocupa em lutar as guerras do Senhor e fazer aquilo que Deus mandou? Esse é o crente desertor. Jonas vai, toma um navio em direção oposta à sua missão. E é interessante que quando Jonas entra no barquinho, ele já estava cansado, vai lá para o porão, vai dormir. E a Bíblia diz que a tempestade chega naquele barco. E a tempestade chega, e os outros que estão sofrendo, estão desesperados e Jonas dormindo. E crente desertor é esse, que está debaixo de peia, está numa tempestade, mas ele está dormindo, ele não acorda, ele não se levanta. Precisa os outros sacudir ele, precisa os outros balançar ele para ele acordar e tomar uma posição, porque se depender dele, ele continua dormindo. Outro exemplo que nós temos na Bíblia está em Jeremias 42. Depois que o povo vai cativo para a Babilônia, fica um remanescente em Judá. E a Bíblia diz que Joanã chama Jeremias, o profeta, junto com os soldados, e ele chama ele e diz assim: Jeremias, nós queremos te pedir uma coisa. Vai orar a Deus e procura ver o que Deus quer falar para nós. Qual é a vontade de Deus para nós, hein? E outra coisa, tudo que Ele falar para a gente fazer, nós vamos fazer. Tudo que Ele falar para a gente fazer, nós damos a nossa palavra que nós vamos fazer, nós vamos obedecer. E Jeremias vai, ele diz assim: não, pode deixar. Eu vou buscar o Senhor por vocês. E sabe o que acontece? 10 dias depois volta Jeremias, o profeta, com a palavra de Deus para aqueles soldados. E Jeremias diz assim: assim diz o Senhor, se vocês permanecerem em Judá, o Senhor vai abençoar vocês. Ele quer que vocês permaneçam na cidade, para que vocês reconstruam a sua casa, sua família. É essa a vontade do Senhor. Se vocês fugir, a guerra vai vir atrás de vocês. Então é melhor vocês ficar e obedecer. Sabe o que aconteceu? Na hora que eles terminam de ouvir a palavra do Senhor, eles chegam para o profeta e dizem assim: você é um mentiroso. Você está comungado com outro lá e está querendo que a gente fique aqui para a gente morrer. E sabe o que eles fizeram? Se ajuntaram e foram para o Egito. Crente desertor é assim. Ele até quer ouvir a palavra do Senhor. Ele até quer ouvir o que Deus está falando. Mas na hora de obedecer, ele não obedece. Ele quer saber o que Deus quer falar. Ele vai buscar. Só que na hora, quando a palavra de Deus não
de Deus não vem de acordo com o que Ele quer, ele desobedece. Ele só obedece se aquilo que Deus falar vier de acordo com aquilo que já está na mente e no coração dele. Tem gente que não pergunta a Deus porque já sabe o que vai fazer. Tem gente que não para escutar o que Deus quer porque já sabe o que vai fazer. Se Deus falar para mim não ir, eu não vou. Mas se tem gente que mesmo se Deus falar para não ir, vai. Tem uma pessoa que ela chegou para mim e falou: pastor, eu tô pensando em ir para o Brasil, ora por mim. Eu orei por ela. Eu falei: o Senhor está falando para você, não é para você ir. Não é para você ir, e se você desobedecer, o Senhor vai impedir o seu caminho. Sabe o que aconteceu? Ela foi para o aeroporto, e lá não deixaram ela embarcar. E ela ficou mais um tempo aqui. Ela ficou mais um tempo. Depois eu vi os rumores que ela já estava planejando ir embora de novo para o Brasil. E ela falou assim para uma irmã: não vou falar para a pastora, porque dessa vez eu vou mesmo se Deus falar, porque não é para eu ir. E quando essa irmã falou para mim, eu falei: nem Deus vai impedir ela de ir. Nem Deus vai impedir, sabe por quê? Porque quando você é obstinado, você vai ter que pagar o preço da sua obstinação. Quando você não para ouvir a Deus, aquilo que Deus quer falar, você vai ter que pagar o preço da desobediência. E ela foi. E ela foi embora. E agora ela está na mão do Senhor. E Deus é que vai fazer. O crente desertor. Será que você ouviu alguma coisa de Deus? Será que Deus já falou algo para você? E você não escuta mais Deus falar nada. Sabe por quê? Porque a última ordem que Ele te deu, você não obedeceu. Deus não vai te dar ordens nenhuma mais enquanto você não voltar e fazer aquilo que Ele te mandou fazer. Eu quero dizer para você que para você desobedecer a Deus, você não precisa, como Jonas, tomar um rumo oposto. Você apenas não fazendo aquilo que Deus te mandou fazer, você já está desobedecendo. Jonas, ele não precisava ir para Tarsis para desobedecer. A Bíblia diz que ele não estava em Nínive, ele estava em Jope. E ele desceu, pegou o navio para ir para Tarsis. Se ele ficasse em Jope, ele já estava em desobediência. Ele já estava desobedecendo ao Senhor. E eu quero dizer para você que crente desertor é aquele que vive de campanha em campanha. Só quer que Deus faça por ele. Não quer lutar as guerras do Senhor. Não quer ter compromisso com o Senhor. Não quer fazer aquilo que Deus mandou ele fazer. Na hora de orar para receber a bênção, ele quer. Mas ele não quer pagar o preço que o Senhor quer que ele pague. Crente desertor só vê ele nas campanhas. Escuta os profetas de Deus falar, conserta, mas não conserta nunca. Este é o tipo de pessoa que só escuta, mas não põe em prática. Quem é você essa manhã? Eu quero dizer que Deus colocou cada um de nós numa missão. Mas tem pessoas que não querem fazer guerra. Dizem: ah, pastor, esse negócio de ficar lutando não é comigo não. Eu estou cansado desse negócio de guerra. Eu quero é ficar tranquilo. Só que você não compreende que quando você saiu do reino das trevas, você tem um inimigo. Você tem um inimigo. Eu não sei se você, meu irmão, se você entende que você tem alguém lutando contra você para te matar, para te roubar e para te destruir. E como você pode ficar sentado achando que você vai viver a vida cristã numa boa, sendo que você tem um inimigo lutando contra você? E quando você não enxerga os seus inimigos, e quando você ignora a missão de Deus para você, meu irmão, os teus inimigos, eles vão destruir você. Eu quero que você abra esse texto em Números 33, 55, porque você vai ver o que Deus disse para o povo de Israel. Números 33, 55, abre esse texto.
Lá no início, Gênesis, Levítico, Números 33, 55. Escute bem o que a palavra do Senhor diz. Se contudo vocês não expulsarem os habitantes da terra, aqueles que vocês permitirem ficar se tornarão farpas nos seus olhos e espinhos nas suas costas, e lhes causarão problemas na terra. Escute, o Senhor está falando: se você não entender que você tem uma guerra, que você tem inimigos que você precisa arrancar, se você achar que você vai conviver com eles, eles vão fazer paz com você, Deus está dizendo: ei, se você permitir eles ficar, vai ser farpas nos seus olhos e espinho nas suas costas. E Deus está te falando: ei, acorda, hoje é dia de você acordar. Será que tem alguma guerra na sua vida ou na sua família que você tem sofrido, mas você tem recusado a lutá-la? Passa ano e entra ano e você ainda não tomou a posição. Você sabe que tem que lutar, mas você está prorrogando. Aquela situação que você sabe que tem que mexer e Deus já falou, é para você lutar, essa guerra é tua. Meu irmão, deixa eu te falar, o pastor, a pastora, os irmãos podem orar por você, mas a guerra é tua. A tua guerra não sou eu que vou fazer, eu vou fazer a minha guerra, mas a sua é você quem tem que fazer. Nós podemos ajudar uns aos outros, mas a sua guerra é sua. E Deus te chamou com uma guerra específica. E Deus conta conosco nas guerras dele para nós. Quando ele te alistou no seu exército, ele sabia exatamente quais guerras ele iria te colocar, meu irmão. Ele sabia exatamente que tipo de luta você suportaria, porque ele diz a palavra que ele é fiel, que ele não vai colocar nenhuma luta maior que eu e você possamos suportar. Se está no seu caminho, está na sua medida, Deus sabe que você tem condição de fazer a guerra. Se está na sua família, se está na sua casa, Deus não te deu nada maior que você não possa lutar. Deus escolhe os seus inimigos. Olha que lindo. Deus escolhe a dedo os seus inimigos. Quando você está fraquinho, está começando, Ele sabe, esse aqui é demais para ele. Eu não posso botar esse porque senão ele morre. E Deus não está te botando em guerras para te matar. Ele está botando você em guerras para te treinar. É interessante que em Êxodo 13, 17, a Bíblia diz que o povo de Israel está saindo do Egito. E Deus não permitiu Israel lutar. Deus sabia que eles estavam vindo do cativeiro e Deus rodou com eles de outro caminho para que eles não enfrentassem a guerra, para que eles não voltassem atrás. Escute, Deus sabe exatamente aquilo que Ele pode colocar no seu caminho. Como nós cantamos essa manhã, só em Ti confiarei. Eu nada temerei se o Senhor está comigo. Se o Senhor colocou essa guerra, Ele só fala assim, vai meu filho, destrói, porque Ele sabe que você tem condição de lutar, meu irmão. Às vezes você pode até pensar que esses inimigos são grandes demais para você. E se você está lutando com uma guerra muito grande, é porque Deus conta, Ele olha para você e fala assim, você é capaz. Quando tem um gigante na sua frente, Ele sabe exatamente o seu potencial, a unção, tudo que Ele depositou em você. Ele sabe que você é capaz de lutar essa guerra. Então, meu irmão, não seja um desertor essa manhã. Tome posição e volte para o lugar que Deus te chamou para fazer a guerra do Senhor. Porque à medida que você vai lutando, você vai ficando mais forte. E à medida que você vai lutando, você vai adquirindo novas experiências e novas armas. Davi, ele lutou com o urso e com o leão, mas no caminho dele tinha um gigante. Enquanto você vai vencendo as lutas pequenas, Deus está te preparando para as maiores que virão. Porque enquanto você estiver aqui, meu irmão, não se engane.
até o dia que a trombeta tocar. Jesus disse: no mundo você vai ter aflição, no mundo você tem que acordar todo dia, é vestir a armadura, desembanhar a espada e lutar contra os seus inimigos. Não é para você acordar e ficar contando estrelinha, achando que a vida é linda e maravilhosa. A vida cristã é uma vida de guerra, é uma vida de luta, mas é uma vida de vitória. Aleluias. Mas nesta manhã eu quero também falar sobre o soldado. O soldado é aquele que está alistado e tem consciência da sua guerra. Ele tem consciência daquilo que ele precisa fazer. O soldado é aquele que enfrenta as guerras, ele sabe que ele tem que lutar e ele não vai fugir. Quando um soldado ele vai para a guerra, ele já veste aquela roupa, ele prepara a sua própria mente. A mente dele já está preparada, ele sabe que ele não está indo para um piquenique, ele sabe que ele está indo para uma guerra. E quando você sabe que você está indo para uma guerra, o que você faz? Você alinha a sua mente, você começa a buscar estratégias e você se preparar, porque você sabe que vai ter lutas e batalhas. E eu quero falar nesta manhã de um soldado que não fugia do combate. E toda vez que pregamos sobre um guerreiro do Senhor, nós falamos sobre Davi. Davi era um guerreiro que lutava as guerras do Senhor. No Salmo 18, 37, Davi diz assim: eu persegui os meus inimigos e os alcancei. Eu persegui os meus inimigos e os alcancei. E eu não voltei enquanto eles não foram destruídos. É assim que Deus te quer ver pronto. Com esse inimigo que tem se levantado contra ti, o Senhor quer que você tome uma posição de fazer como Davi. Em 1 Samuel 30, a Bíblia diz que Davi está voltando de uma guerra com seus homens. E ele chega em Ziclag, onde ele estava, com as suas mulheres, com seus filhos, com seus bens. E a Bíblia diz que os amalequitas tinham ido lá. Tomou as mulheres, tomou as crianças, tomou os bens, tomaram tudo. Agora você imagina você voltando de uma guerra, e quando você chega, o inimigo já tomou tudo que você tem. E às vezes é assim que acontece conosco na nossa vida espiritual. Você terminou uma guerra e já tem outra te esperando. Às vezes não tem folga. E é interessante que a Bíblia diz que aqueles homens choraram. E eles ficaram tão amargurados que eles queriam apedrejar Davi. Mas uma coisa que eu aprendo com Davi. A Bíblia diz que Davi se reanimou no Senhor. Aonde você se reanima nas suas lutas? Aonde você se reanima quando as coisas não estão como você gostaria que estivesse? Aonde que você vai se refugiar? É na televisão? Davi se refugiou no Senhor e ele chega para o Senhor e diz assim: Senhor, os meus inimigos vieram e roubaram tudo. O que eu devo fazer? Eu devo perseguir? E o Senhor diz para ele: vai, filho, vai e toma tudo que é seu de volta. A Bíblia diz que Davi se levanta e ele vai e recupera tudo o que é dele. Recupera as mulheres, os filhos, os bens, tudo que foi levado, Davi recuperou. Sabe por quê? Porque Davi era um guerreiro. Davi era um guerreiro. E Deus quer que você seja esse tipo de pessoa. Davi não está na Bíblia só para dizer: como bonitinho Davi era. Está na Bíblia para dizer que se ele pôde fazer, se ele pôde ter o coração certo, a atitude certa, eu e você podemos ter a atitude certa nas guerras da nossa vida. Nós precisamos aprender a consultar o Senhor. Senhor, essa guerra é para eu ir? Qual a estratégia que o Senhor tem para mim, para essa guerra? E o Senhor sempre vai te falar. É esse tipo de soldado que Deus quer. Soldado que não fica chorando, contando miséria, mas é aquele soldado que está vendo que o inimigo está tomando aquilo que é dele, se levanta para tomar de volta. Para dizer: aqui não, Satanás, na minha casa não,
na minha família não, nos meus filhos não. É este tipo de soldado que Deus quer levantar nessa última hora. Soldado que não aceita a derrota, que não aceita a perda, que aceita somente a vontade do Senhor. Aleluia. Um outro soldado que eu quero falar nesta manhã é o apóstolo Paulo. Em Gálatas 6:17, Paulo diz assim: sem mais, que ninguém me perturbe, pois eu trago em meu corpo as marcas de Jesus. Que marcas eram essas, meu irmão? As marcas da guerra. Que marcas eram essas? As marcas da luta. Que marcas eram essas? Eram as marcas dos açoites, dos naufrágios, das prisões, do apedrejamento. E Paulo está dizendo: eu trago no meu corpo as marcas. Se tem marca, meu irmão, é porque tem luta. Mas se tem luta, é porque Deus te deu vitória. As marcas é só um lembrete. Sabe quando você cai e você tomou um ponto, assim, um rasgão assim, que você foi para o hospital? Igual a Rebeca, quando caiu, abriu o queixo assim, foi lá no hospital, tomou ponto. As marcas é só para mostrar: puxa, eu caí, mas eu me levantei. Ficou sua marca, porque agora eu estou de pé, agora eu estou fazendo de novo, agora eu estou andando de novo. Só ficou a marca, meu irmão, a marca da vitória, da luta que você venceu. Você tem que olhar para a sua vida, meu irmão, e olhar as marcas que ficou, as marcas da salvação, as marcas do perdão, as marcas que Jesus deixou pelo sacrifício na cruz. Crente que não tem marca é crente sem vitória. Crente que não tem marca é crente que não sabe o que é luta. Mas crente com marcas, ele olha, ele se alegra de ver: eu venci mais uma, eu venci mais uma, porque o Senhor é o meu general. E uma coisa eu quero dizer para você: Deus sempre avisa os seus soldados sobre as guerras. Deus sempre avisa os seus soldados sobre as guerras. Se você entrou numa luta desapercebida, é porque você ignorou aquilo que Deus falou. Inúmeras pessoas aqui podem testemunhar que o Senhor falou assim: ó, irmão, eu vi você passando um grande vento. Irmão, eu vi uma grande tempestade chegando. É verdade ou não é? Deus nos dá? Deus não fala? Deus usa os profetas? Deus dá sonho? E o que acontece? Quando Deus às vezes revela, como às vezes a irmã revela, teve um sonho comigo e eu já pedi oração. Por quê? Porque o Senhor está falando: aí tem uma guerra, mas você precisa se levantar. Tem uma guerra chegando, teu inimigo está se preparando, mas você também se prepara. Eu já estou te falando quais são os planos dele. Meu irmão, servir a Deus é demais. Servir a Deus é incrível. O inimigo está lá no inferno, junto com seus capanga, com seus demônios, do escurinho, preparando uma guerra para você. E Deus vai lá, escuta tudinho, depois vem para cá e conta para você. Que Deus tremendo é este? Em Atos capítulo 20, 23, Paulo diz assim: só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, eu não me importo e nem considero a minha vida de valor algum, se tão somente eu puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar do evangelho da graça de Deus. Deus sempre avisava Paulo que passaria em cada lugar que ele ia. Mas você sabe o que me admira? Mesmo Paulo sabendo do que tinha previsto para ele, ele não retrocedia. Se Deus chegasse para você e falasse assim: eu quero que você mude para aquela casa lá, só que naquela casa vai ter tanto demônio. Aí sabe o que o crente faz? Quero luta não. Eu não quero aquela casa, eu quero outra, que eu não vou ter problema. Só que Deus está falando aí: naquela luta lá que eu vou te dar vitória.
É naquela luta que eu vou te dar a vitória. E Deus sempre avisa: quem é você? Você é aquele que confia. Se Deus está falando que tem a guerra, se Deus está falando que tem os inimigos, Ele está falando: não se preocupa não, eu sei que está lá, mas eu já estou indo com você. Quando você entrar nas águas, eu vou entrar com você, meu irmão. Interessante que Paulo estava a caminho de Jerusalém. O profeta Ágabo chega para ele, pega o cinto dele, amarra ele e diz assim: ó, é assim que vão fazer com o dono do cinto quando chegar em Jerusalém. E os irmãos começaram a chorar e dizendo para Paulo: não, não vai não. Olha só o que vai acontecer com você. E Paulo: para com isso, gente. Vocês estão quebrando meu coração. Eu não estou só pronto para ser preso, eu estou pronto para morrer. Um soldado preparado, quando ele vai para a guerra, se chegou a hora dele, ele está pronto para obedecer, independente do que tiver no caminho dele, meu irmão. Paulo era um soldado que o seu prazer era cumprir a vontade do Senhor. Qual é o seu prazer? Meu irmão, Deus sempre nos avisa das lutas, das batalhas. Nunca andando com Deus você vai ser pego de surpresa. Nunca andando com Deus você vai ser pego de surpresa. Igual nesse prédio aqui, o Senhor vê as reuniões que é feita na prefeitura e em outros lugares, o Senhor vai e entrega o que estão planejando contra nós. O Senhor sempre fala, o Senhor não deixa os inimigos planejar e os servos dele não saber. O prazer do Senhor é dizer aos seus servos: ei, tem uma guerra para você. Mas o interessante é que Deus, Ele não diz só a guerra, mas Ele te dá as armaduras e te dá as estratégias para cada guerra. Deus não fala assim: ó, tem uma guerra aí para você, você se vira. Não é assim. Deus, Ele fala assim: tem uma guerra, filho, se arme. Efésios 6:13. Revestivos de toda a armadura. Eu tenho uma armadura poderosa para você. Eu tenho uma armadura poderosa que quando o inimigo vir não vai te acertar. Se você se revestir, o problema é que tem muito soldado andando sem se revestir. Quem ir para a guerra sem colocar a roupa? Deus está falando: tem a guerra, mas tem a roupa. Tem a guerra, mas tem a provisão. Então aprende a tomar aquilo que eu já te dei. Deus nos providenciou tudo que nós precisamos para vencer nossas guerras, meu irmão. Tudo que você precisa para vencer a sua guerra, Deus já providenciou. Deus já te providenciou. As armas do Senhor, elas são poderosas. A palavra do Senhor diz que as nossas armas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para destruir toda fortaleza. Meu irmão, nós temos um general. Nós temos o poder bélico do Senhor completo. Meu irmão, a gente só não vence guerra se a gente não quiser. Você só não vence se você não quiser. Se você for preguiçoso. Tem guerras que o Senhor quer que você lute apenas para que você cresça. Porque Deus poderia fazer tudo, mas Ele não faz. Por quê? Ele quer que você cresça. Deus quer que você cresça. Tem guerras que Deus vai fazer como Ele fez com Josafá. Josafá estava desesperado, porque está vendo um exército inimigo contra ele. E o Senhor diz assim: ei, Josafá, nessa guerra, você não vai pelejar, porque eu vou pelejar por você. Tem guerras que o Senhor vai dizer para você: essa guerra é minha. Só que interessante que mesmo Deus chegando para Josafá e falando: essa guerra é minha,
Deus falou assim: vai para frente da batalha. Mesmo que você não vá lutar, eu quero você em posição de guerra. Porque essa guerra, você não luta, mas você adora. Essa guerra você não luta, mas você adora. Sempre tem algo para você fazer numa guerra. Quando a guerra é do Senhor, a única coisa que você precisa fazer é adorar. A Bíblia diz que os cantores foram na frente e começaram a adorar. Enquanto eles adoravam, o Senhor veio e desbaratou os inimigos. Enquanto eu e você adoramos, o Senhor peleja as guerras. Oh, xaramaharassumi cantaramanarasaia. Não é só porque Deus falou, vou fazer a guerra por você, que Josafá ficou no palácio, bonitinho lá comendo uvinha. Se tem guerra, tem preparo. Se tem luta, tem posicionamento. E o que Deus quer dos soldados é posicionamento. Porque quando você se posiciona, Deus te vê, você está no lugar que eu quero que você esteja. Então pode deixar comigo, porque eu cuido dos teus inimigos. Eu cuido deles para você. Fica de pé, já estou terminando. Eu quero concluir essa manhã dizendo que Paulo, em 2 Timóteo 4:7, ele diz assim: o meu tempo já está chegando. Escute, Paulo já sabia que o tempo dele estava chegando, mas ele diz assim: eu combati o bom combate, eu acabei a minha carreira e eu guardei a fé. O que Paulo nos ensina, meu irmão, é que o combate é bom. Paulo não estava falando mal do combate, ele diz: o combate é bom. O combate é bom e nós não podemos abrir mão do combate da nossa vida, porque ele é bom. O combate da sua vida é bom. O seu combate, meu irmão, é bom, porque ele está te treinando, ele está fazendo você crescer para ser um exército do Senhor. O combate é bom. Tem uma carreira militar, meu irmão. Tem uma carreira para você seguir. Você precisa lutar as guerras do Senhor para você chegar no final e dizer assim: eu combati o meu combate. Eu acabei a minha carreira. Mas depois de eu fazer tudo isso, eu guardei a fé. E o Senhor está dizendo para você hoje: se você tem fugido das guerras que Deus colocou na sua vida, porque às vezes tem um parente, às vezes tem alguém, e você fala: o problema é dele, não é meu. É sua família, o problema é seu. Tem seu nome, seu sobrenome, o problema é seu. Tem gente que está com batalhas no casamento há anos, e o Senhor já está falando: já era para você ter lutado isso, mas você fica adiando. O Senhor está chamando os soldados essa manhã para se posicionar. Tem gente que precisa aqui lutar pela sua vida sentimental. Sabe que está quebrada, mas passa ano e entra ano e não faz a guerra. Deixa. Já acostumei viver assim. Só que o Senhor diz: se você não lutar a guerra, os seus inimigos, eles vão vir contra ti. Não tem saída. Ou você mata ou você morre. Se a sua vida financeira está quebrada, você já identificou a luta que você tem que travar? Talvez tenha um espírito de miséria, tem um espírito de pobreza, tem algo que você precisa renunciar da sua família, tem coisas que você precisa lutar, e você está assim, perdendo e perdendo.
E perdendo, não tem mais o Senhor para dar, tem nada. Deus não vai dar para quem só perde. Qual é a guerra que você, há anos que já está nessa igreja, Deus já falou para você lutar, mas você se recusa? Pela sua própria vida espiritual que não move. Qual é a guerra que você precisa se arrepender e chegar diante do Senhor e dizer: Senhor, quer saber? Eu fugi, mas eu estou voltando para assumir as minhas armas de novo. Eu estou voltando porque eu sei que essa guerra é minha e é eu que tenho que vencê-la. Se tem alguém descrente da sua família, essa guerra é sua. Você vai deixar aquela pessoa ir para o inferno? Ah, eu estou salvo, o problema é deles. É assim? A guerra é sua e você é responsável. Só vive doente, tem uma guerra na saúde. É mais fácil tomar remédio. Não compra luta para declarar saúde no teu corpo. Deus já te deu as armas, você prefere ir no médico. Soldado ou desertor? Quem é você essa manhã? Se você é soldado, continue lutando as guerras do Senhor e seja aprovado. Mas se você é desertor, se arrependa. Diga: Senhor, a partir de hoje eu estou tomando o compromisso de lutar a guerra que eu tenho que lutar. Eu tenho que lutar a guerra pela minha saúde, eu tenho que lutar a guerra pela minha casa. Tem gente que tem guerras aqui, ó, acumuladas, mas não tem problema, é hoje. É hoje o dia que o Senhor está dizendo. É hoje o dia de você voltar. E o dia que você volta, toma as armas de volta. O Senhor diz: essa batalha eu entro contigo, meu irmão. Sai do seu lugar. Vem neste altar se reposicionar na sua guerra. Você vai agora, não é casal, agora é você. Cada um tem a sua guerra específica. Você vai apresentar diante do Senhor a sua própria guerra. Qual é a sua guerra? É com a depressão? É com ansiedade? É com medo? Qual é a sua guerra? Apresente a ela diante do Senhor. Senhor, eu vivo triste, eu vivo desanimado. Essa é a sua guerra. Essa é sua guerra. Coloque o desânimo por terra. O Senhor está falando: esse inimigo, eu coloco ele. Filho, eu coloco o seu inimigo diante de ti. Só te digo uma coisa: destrua. Hoje é manhã de destruição de demônios. Há um general esta manhã que se posiciona pela igreja Bethesda. Há um general que se posiciona para dar vitória aos guerreiros que estão tomando posição esta manhã. Os passos de Jesus vou levar comigo a minha cruz. Se os meus ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Quando o crente está firme nos pés do Senhor, ele passa pela prova cantando louvor. O inimigo se levanta, mas tem que cair. O crente não deixa a cruz, mas vai até o fim. Se cair 1000 ao seu lado, ele não foge não. Está sempre protegido por um batalhão. Deus dá ordem aos seus anjos para proteger. Quem guardar desse jeito desistir, porque se tem guerra, tem vitória. Você está lutando, meu irmão, é porque tem vitória. Se está passando no vale, é porque tem vitória. Se está doendo, é porque tem vitória. Se está sofrendo, louve, é porque tem vitória. Tem vitória. Tem vitória para você hoje. Em tempos de guerra, nunca pare. Toda desistência caia por terra. não baixe. Toda desistência
resistência caia por terra. Nunca pare de lutar em tempos de guerra. Nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. Escute, o escape, o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora, o escape, o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem Demora, o escape, o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora. escape o descanso Se tem alguém que você sabe que Deus falou com você, que você precisa voltar ao posto que você deixou, porque você se cansou, porque você se desanimou, Deus está te convidando, vem aqui à frente hoje que eu quero orar por você. Se você é essa pessoa que precisa reconhecer e receber de novo as armas do Senhor, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Por abacaxere várias. Yes. desistir. Yes. Yes. Que terrível arma é usada. Você que precisa voltar à sua luta. Yes. Tem mais. Eu não vou te chamar. Eu bem que eu poderia, porque eu sei. Deus está te dando uma oportunidade de vir aqui à frente, porque você está numa guerra tremenda. Você precisa de armamento novo. O Senhor está te arrancando a preguiça hoje. Yes, thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Se alguém está assim, Thank you Jesus. preste muito